Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsidra e da editora do Sebo Clepsidra e estou gravando este vídeo hoje para apresentar para vocês o que seria então o quarto volume do nosso clube de assinaturas Raridades do Conto Gótico. Eu posso agora mostrar para vocês como ficou, né, o livreto pronto, né? Este aqui é o primeiro volume, né? Trata-se de um Blue Book da Sarah Wilkinson, uma autora britânica, chamado O Convento de Santa Clara ou O Espectro da Freira Assassinada. E este inaugura, então, eu vou mostrar um pouquinho por dentro também para vocês verem como é que é, né? Eles são sempre ilustrados, vem sempre uma ilustração, eles apresentam um prefácio. Neste caso aqui nós tivemos um prefácio especial do Franz Potter, que é o maior estudioso de Blue Books e chapbooks góticos do mundo, né? É uma honra trabalhar com ele. E agora eu vou falar do livreto surpresa de janeiro, ou seja, é um vídeo com spoilers. Se você não quer saber muito sobre esse livreto surpresa, você pode passar para outros vídeos, mas você já vai ter visto aqui pelo título do que se trata, né? E eu fiz já um vídeo sobre o terceiro volume, né? E eu apresentei então As Ruínas da Abadia de Fitzmartin, né? Que é o primeiro conto que aparece numa antologia publicada como Blue Book. Ou seja, os Blue Books, eles trazem obras autorais, como esta que eu mostrei, da Sarah Wilkinson. Eles trazem também adaptações de dramas e romances, né? Trazem obras autorais anônimas, mas também existem as antologias. Nós escolhemos, então, o volume 3 por exemplificar o que seria um conto de uma antologia, né? E nós sabemos que as origens desses contos são muitas vezes um pouco obscuras, nós não temos muitas referências, né, sobre a origem deles, mas nós fomos atrás. E quando nós gravamos o primeiro vídeo, nós falamos que ele era um conto que continuava no segundo conto da antologia, né? Então muitos de vocês já devem ter desconfiado que o livreto surpresa é o segundo conto, né, que faz par com o primeiro. Nós não sabíamos ainda qual era o autor, mas nas pesquisas que eu empreendi aqui para poder escrever o prefácio, né, desses volumes 3 e 4, nós descobrimos a autoria, né, desses dois contos, que na verdade não são contos, são excertos de um romance publicado pela Minerva Press, que era a locomotiva editorial gótica da época, do comecinho do século XIX, muito popular, e são obras, né, que levaram um pouco, né, do gótico terrífico, do gótico mais focado no horror, né, para aquela multidão que estava ansiando por esses calafrios, né? Trata-se então do romance Ancient Records, do Thomas Isaac Horsley Curtis, que é um autor que era muito popular na época, vendia muito, mas que caiu numa espécie de obscurantismo depois. Ele é hoje um autor bastante esquecido, apesar de ser uma referência importante ali da primeira década do século XIX. Nós descobrimos outras autorias também de contos ali da mesma antologia, né? Mas nós temos então agora a certeza, né? A gente pode apontar que apesar de então ele ter sido publicado anonimamente, ele tem ali, nós sabemos de onde ele veio, né, o volume 3, nós sabemos de onde veio o volume 4, né, e são pedaços bem próximos, né, do romance, que tinha como uma espécie de proposta fazer o que o Walpole previu no Castelo de Otranto, de misturar o romance moderno com a literatura de cunho mais romanesco, mais fantástico, né? E como que ele faz isso? Ele faz isso de uma forma muito engenhosa. Se vocês pegarem esses dois recortes, eles se complementam de uma forma muito interessante, porque primeiro vocês têm algo mais da esfera do romance mesmo, moderno, né? Uma família que tem o seu patriarca enlutado, ele acabou de perder a esposa e ele decide se retirar da sociedade, indo morar nas ruínas de uma abadia que ele herdou. Então você tem nesse primeiro trecho a viagem rumo a essa abadia e a construção muito bem feita, né, de forma magistral mesmo, do espaço gótico, né, do locus horrendus ou do locus terribilis, né, que seria então você trazer a experiência de imersão nesse lugar terrível, sombrio, né? Vocês têm então a exploração dessas ruínas que vão levar a filha desse patriarca da família a descobrir que uma torre supostamente assombrada guarda uma história terrível do passado, quando ela encontra uma masmorra que virou um ossário cheia de instrumentos de tortura, ali lembrando um pouco
né, a percepção que os protestantes têm do catolicismo medieval, da Inquisição, ali da era moderna também, né? Então, você tem ali um momento em que esse primeiro conto, ou esse primeiro excerto de um romance transformado num recorte que parece um conto, em que essa moça ela descobre um manuscrito. E isso é um expediente muito comum também do romance gótico, né? Vocês têm ali desde o Castelo de Otranto essa ideia de você trazer um documento do passado para legitimar o caráter sobrenatural, revelando uma visão de mundo de uma época que acreditava na fisicalidade do diabo, dos fantasmas e outros seres sobrenaturais. Era uma forma de você trazer verossimilhança ao discurso. E também vocês têm essa questão das narrativas emolduradas ou enquadradas, né? Histórias dentro de histórias. Então você lê o volume 3, são pessoas ali contemporâneas, né, que não tem muito ali de diferente de uma pessoa que estava lendo aquilo em 1801, que foi a época em que o romance foi publicado, mas essa garota ela encontra um manuscrito de 150 anos atrás que traz uma história de horror sobrenatural. Então você mistura um pouco, de novo, como a Sarah Wilkinson faz muito bem também, essas duas linhas do gótico, né? O gótico sentimental, histórico, com o gótico terrífico, a Anne Radcliffe com o Matthew Lewis, né? Que são os dois grandes expoentes. E é interessante você ver que, assim, o título que deram para esse segundo conto é A Freira Sangrenta do Mosteiro de Santa Catarina, né? Só que nós conhecemos a história da Freira Sangrenta pelo primeiro conto de fantasma alemão, O Rapto, do Musaus, né, de 1786, que é um conto até divertido, engraçado, que conta a lenda de um castelo que foi construído nas ruínas de um convento e que, portanto, pelos meios tirânicos, né, pelo qual os nobres adquiriram essa propriedade, as freiras, os fantasmas das freiras que habitavam esse lugar assombram, né, todo ano no dia da noite de Todos os Santos, né, a Walpurgisnacht, com uma dança macabra. E uma dessas freiras espectrais acaba sendo anexada ali, ela gruda em uma pessoa que está ali tentando usar essa lenda para poder raptar, né, ou resgatar a sua amante da família dela, né, que é contra a união do casal. E isso só se resolve com exorcismo e tal, mas apesar de ser um tema muito terrível, existe todo um humor, né, tratando isso. E o Matthew Lewis, o autor do Monge, traduz e reconta essa história, esse episódio inteiro, dentro do romance O Monge, 10 anos depois, em 1796. Mas, o que acontece? Ele popularizou essa figura da freira sangrenta, né, esse fantasma que tem uma ferida no peito que jamais cessa de sangrar, que carrega uma adaga numa mão e um lampião na outra. E aí eles usam como título a Freira Sangrenta do Mosteiro de Santa Catarina. Mas não é bem a Freira Sangrenta, né? É uma freira fantasma também, mas não tem nada a ver com a história da Freira Sangrenta. Você tem aí um outro exemplo de como os Blue Books podem ser sensacionalistas na apresentação dos seus conteúdos, explorando e capitalizando em cima dos romances mais cultuados da época. Mas o que acontece é o seguinte, existe uma outra personagem no Monge, que é Agnes, que está numa linha temporal ali próxima da história principal, que é uma linha narrativa que vai interagir com a narrativa principal. Trata-se de uma noviça que entra grávida no convento e celebra os seus votos esperando um bebê e, portanto, ela é punida pelos seus superiores e abandonada numa masmorra, o que faz ela perder o seu filho, e é uma cena muito terrível. Ela vai ninar ali aquele feto morto, né? É uma cena realmente que denuncia, né, a Igreja Católica como algo realmente com uma história terrível, né? Esse anticatolicismo é muito acentuado na produção inglesa da época. E acontece a mesma coisa aqui com o Curtis, né? Só que ele mistura a ideia de uma freira fantasma, da freira sangrenta, com essa história da Agnes. Ele mescla essas duas personagens, né? E a gente acha que é muito, muito interessante vocês lerem, né, apesar de ser, de novo, uma freira fantasma, como era no volume 1, né, apesar de ser, então, um tema que se repete tão rapidamente, como ele faz isso de uma maneira completamente diferente, usando esses expedientes da narrativa emoldurada e do manuscrito encontrado,
né, trabalhando outros aspectos que estruturalmente são muito importantes para a gente entender o que é a narrativa gótica no geral. Então, espero que vocês apreciem esse livreto surpresa que vai acompanhar o volume 3 e até a próxima!